Pessoal, essa semana o Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição que é relevante demais para o setor do transporte rodoviário de cargas e transporte rodoviário de passageiros, a chamada PEC 22 de 2025. Mas para tratar dessa PEC, fazer com que vocês possam entender melhor o assunto e a sua importância, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Pois bem, em 2015 surgiu a chamada Lei dos Motoristas Profissionais, que é a Lei 13.103 de 2015. Essa lei trouxe a possibilidade do motorista profissional fracionar o intervalo de descanso entre um dia de trabalho e outro, o chamado intervalo interjornada. Esse intervalo, até então, deveria ser usufruído pelo motorista de forma consecutiva, ou seja, não poderia ter interrupção nessas 11 horas de descanso. Então veio a lei do motorista, e possibilitou o fracionamento de forma que o motorista deveria ter um intervalo de forma consecutiva pelo período de 8 horas e as 3 horas remanescentes podendo ser fracionadas. A lei dos motoristas entrou em vigor, só que em 2023 aconteceu um julgamento no STF, o julgamento da chamada ADI 5322, que alterou a lei dos motoristas, dizendo que não poderia ser fracionado o intervalo interjornada, ou seja, esse intervalo de 11 horas deveria ser usufruído pelo motorista profissional de forma ininterrupta. Essa decisão do STF foi de julho de 2023 e se instalou um problema para alguns e uma solução para outros. Alguns motoristas foram a favor do intervalo de 11 horas consecutivas e outros não, principalmente os motoristas autônomos. Mas o que finalmente foi aprovado pelo Senado Federal, mas que ainda não está valendo, pois a PEC precisa ainda passar por votação na Câmara dos Deputados. O que foi aprovado é o seguinte: o motorista profissional que estiver trafegando em trecho que não ofereça os chamados pontos de parada, PPDs, não precisa parar por 11 horas consecutivas para usufruir esse intervalo interjornada. Ou seja, se não tem no trecho PPDs, o motorista pode fracionar o intervalo interjornada. Mas lembrando que o fracionamento deve ser de no mínimo 8 horas consecutivas de descanso e as 3 horas remanescentes podendo ser fracionadas no decorrer do dia de trabalho. E o segundo ponto, o motorista profissional que não conseguir usufruir, não conseguir parar as 11 horas consecutivas de intervalo interjornada, não poderá ser multado se no trecho não tiverem os chamados PPDs. Então são essas duas condições: a possibilidade de fracionamento do intervalo e a isenção de multas se no trecho percorrido pelo motorista não existirem locais certificados e que possibilitem o descanso adequado do profissional. Agora, muita atenção você, motorista profissional, pois a PEC ainda precisa ser votada pela Câmara, ainda vai levar tempo para que essas proposições, para que essa situação passe a valer. Então, o ideal é que se continue respeitando o intervalo interjornada de 11 horas, que o motorista se documente com relação à existência de pontos de parada no trecho em que ele não conseguiu respeitar o intervalo de 11 horas, para que mais à frente seja possível a isenção da aplicação dessas multas que eventualmente forem aplicadas. Se você, motorista profissional, deseja saber mais sobre esse assunto ou qualquer outro assunto da categoria, deixa aqui um comentário, também nos segue aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Um abraço.